Bem-vindos a todos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o teorema do impulso. Nós estamos dando continuidade ao capítulo 16. Já falamos sobre impulso, quantidade de movimento. Agora vamos falar sobre o teorema do impulso. Está lá na página 361 do seu livro. Bom, o teorema do impulso diz o seguinte: o impulso da força resultante num intervalo de tempo é igual à variação da quantidade de movimento do corpo nesse mesmo intervalo de tempo. Então veja, vamos demonstrar isso daí. Lá nas leis de Newton nós aprendemos que força é igual a massa vezes aceleração, né? Faça mais amor. E é uma grandeza vetorial a força e a aceleração, diretamente proporcionais. Ou seja, a força resultante e a aceleração resultante, elas têm o mesmo sentido e a mesma direção. Lá no MOVE, nós aprendemos que a aceleração é a variação da velocidade no intervalo de tempo, que também são grandezas vetoriais. Se eu substituir o vetor aceleração por vetor variação de velocidade sobre tempo, ΔV sobre ΔT, na fórmula da segunda lei de Newton, eu fico com essa expressão. Como aqui é multiplicação, ΔT pode passar aqui para o outro lado, ficando F vezes ΔT propositadamente, porque isso aqui me lembra o quê? Impulso, força vezes tempo. Isso vai ser igual a massa vezes variação de velocidade. A variação de velocidade é a velocidade final menos a inicial. E força vezes tempo é impulso. Então, o impulso ele é igual a massa vezes variação de velocidade, velocidade final menos inicial. Se eu aplicar a propriedade distributiva e distribuir aqui, eu tenho que o impulso será igual a m vezes v. Nós aprendemos isso na aula passada. Isso é quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Quantidade de movimento final menos m vezes vi, quantidade de movimento inicial. Então, eu tenho aí o teorema do impulso, de que o impulso de uma força resultante é igual à variação do momento. Então, esse é o teorema do impulso, que é essa equivalência entre o impulso e a variação do momento. Variação do momento linear, tá? Bom, o impulso, ele é expresso em termos de unidades Newton vezes segundo. A variação do momento, massa vezes velocidade, quilograma vezes metro por segundo. E isso é equivalente. E é fácil de ver, porque o Newton deriva de força, que é igual a massa vezes aceleração. Massa em quilogramas, aceleração em metro por segundo ao quadrado. Então, se eu troco o Newton por quilograma, metro por segundo ao quadrado, e multiplico por segundo, o segundo cancela. Com o quadrado lá de baixo, o que sobra? Quilograma, metro por segundo. E está demonstrado que as unidades são realmente equivalentes. Exemplo da aplicação do teorema do impulso. Lá na página 364, o problema 389 diz o seguinte: um corpo é lançado verticalmente para cima com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Sendo 5 kg a massa desse corpo, determine a intensidade do impulso da força peso entre o instante inicial e o instante em que o corpo atinge a altura máxima. Então vamos lá. O teorema do impulso diz que o impulso equivale à variação do momento linear. A variação do momento linear é o momento linear final menos o momento linear inicial. O que eu tenho aqui? Um corpo, tá? Num campo gravitacional, onde vai atuar sobre ele a força peso, que é lançado com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Então ele vai subir. Essa velocidade vai diminuindo devido à ação da força peso, que desacelera, e ele atinge então uma altura máxima. Essa altura máxima é atingida exatamente quando a velocidade final é nula. E aí ele começa a cair. Pois bem, me interessa aqui esse movimento da subida, em que o peso atrapalha, né? O impulso será, portanto, a massa de 5 kg vezes a velocidade final, que é o momento final. Então, a velocidade final, lá na altura máxima, é zero.
menos a massa vezes a velocidade inicial. A massa é 5 e a velocidade inicial que ele começou o movimento é 20. Estou calculando aqui a variação do momento. Eu vou usar o módulo, porque tanto o impulso como a variação do momento estão ambos na vertical. Se eu não tenho, se ambos estão na mesma direção, eu posso simplesmente sumir com a condição vetorial, tá certo? É como se eu estivesse aplicando o módulo, e o módulo do impulso vetorial é simplesmente a intensidade dele, tá? O cálculo do impulso. E a massa vezes a velocidade final é 5 vezes 0, dá 0, e no final é 5 vezes 20, que dá 100. Como é o módulo que eu estou calculando, eu não vou colocar menos 100, eu vou colocar mais 100. Unidade, quilograma metro por segundo, ou o equivalente, Newton vezes segundo, tanto faz. Essa é a resposta. Na página 364, o problema 392 diz o seguinte: uma partícula de massa 4 kg descreve um movimento circular uniforme com velocidade escalar de 10 metros por segundo. Então está aqui, ó. Ele está girando a 10 metros por segundo. Essa velocidade ela é uniforme, ela não altera, ela é sempre 10, porém ela muda sentido e direção. A velocidade A é diferente da velocidade B vetorialmente. Em módulo elas são iguais. Ambas têm módulo 10 metros por segundo. Só que essa aqui é vertical para cima e essa é horizontal para a direita. São bem diferentes na questão de vetores. E lá no impulso, no teorema do impulso, a questão a ser trabalhada é a questão vetorial. Tá? Então veja. Determine as características, direção, sentido e módulo da quantidade de movimento no ponto A. Então, no ponto, eu quero calcular a quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade. Se eu quero no ponto A, então eu quero a velocidade no ponto A. A massa é invariante, 4 kg. A velocidade no ponto A, ela tem módulo 10 metros por segundo. Módulo, aqui tem módulo, não tem seta. E 10 vezes 4 dá 40. Isso aqui é a intensidade, o módulo da quantidade de movimento linear. Mas qual é o sentido de direção? Mesmo sentido e mesma direção de quem? Da velocidade, VA. Então eu vou colocar mesmo sentido de direção da velocidade, vertical para cima. Então veja, aqui é só o módulo, não tem setinha. Aqui eu coloquei a setinha, eu tenho que representar com sentido e direção. Então essa é a resposta completa para o item A. Tem B. Qual as características? Do mesmo modo, direção, sentido e módulo do movimento, só que agora no ponto B. Então, do mesmo modo, a quantidade de movimento vai ser massa vezes velocidade, a massa continua 4, a velocidade agora no ponto B tem módulo 10 metros por segundo, por isso não tem setinha, estou calculando o módulo. Também vai ter 40 metros por segundo de intensidade ou módulo. Só que o sentido e direção agora é horizontal para a direita. Então, o vetor ele tem módulo 40 kg por metro segundo, sentido e direção horizontal para a direita. Respondido vetorialmente o item B. C. Quais as características do impulso recebido pela partícula entre as posições A e B? Então, se é entre A e B, o impulso que corresponde à variação do momento, tá? Deixa eu voltar aqui, que acabei indo para frente. Só um segundo. Muito bem, começando novamente. O que é o impulso? O impulso equivale à variação do momento. Aqui também é vetor, que aqui também é vetor. Então, ele é o momento final menos o momento inicial. Quem é o momento final? O momento final é aquele que nós calculamos, 40 kg metro por segundo, vertical para cima. Ou seja, esse é o momento, o final é o B, perdão. O momento final é o QB que nós calculamos no item B, 40 kg metro por segundo, horizontal para a direita. É o mesmo sentido de direção da velocidade B. O momento linear no ponto A, 40 kg metro por segundo, vertical para cima. Então, o que eu quero fazer?
Eu quero fazer a diferença entre esses dois vetores. Não é fazer 40 menos 40 que dá zero. Isso aí seria a diferença entre os módulos. Mas não é a diferença entre os módulos. É a diferença entre os vetores. É uma soma de vetores, na verdade. Olha só. Eu tenho o vetor QA, que é isso, e o vetor QB, que é isso. Só que eu não vou fazer QA mais QB, que aí era transcrever e traçar a diagonal. Daria algo para cá. Eu quero fazer o quê? QB menos QA, porque o impulso de A para B é a condição final menos inicial, porque ele pediu o impulso de A para B, entre as posições A e B. Então, QB menos QA. O que é o vetor menos QA? Lembra que na questão vetorial, o sinal menos quer dizer direção contrária. Então, se esse é o vetor QA, tá? Se esse é o vetor QA, vertical para cima, tudo bonitinho, o vetor menos QA, então ao invés de fazer QB menos QA, eu vou fazer a soma de QB com menos QA. Menos QA quem é? É um vetor contrário ao vetor QA. Se o QA é para cima, o menos QA é um vetor para baixo. Então tá aí, ó, QA é um vetor para cima e o menos QA é um vetor para baixo. O QB continua o mesmo. Então quem eu quero somar? Olha aqui o sinal da soma. Eu quero somar QB com menos QA. Eu quero fazer a soma desse com esse. Aí lá do terceiro caso de vetores, são vetores perpendiculares. Transcreve o QB para cá, transcreve o Q menos QA para cá e traça a diagonal. Então o sentido e direção dele vai ser aqui para baixo, ó. Transcreve o menos QA, transcreve o QB e traça a diagonal. Este será o sentido da soma QB com menos QA, ou seja, da diferença QB menos QA, da subtração QB menos QA. Entenderam? Então, como não existe a subtração de vetores, a gente não fala isso, só existe soma, é somar o vetor com o oposto. QA é o vetor, menos QA é o vetor oposto a QA. E agora eu sei que esse aqui tem módulo 40, esse tem módulo 40. Então o impulso, que é a diferença QA-QB, que é esse azulzinho em sentido de direção, ele vai ter um módulo que é exatamente a raiz quadrada de quem? De QB ao quadrado e menos QA ao quadrado. Então, QB é 40, o menos QA seria menos 40, mas menos 40 vezes menos 40, menos vezes menos dá mais. Vai dar positivo sempre, porque está ao quadrado. Então, dá 1.600 mais 1.600 são 3.200. A raiz de 3.200 é aproximadamente 56,6 newton vezes segundo. E o que é isso? O módulo. O comprimento desse vetor, a intensidade. E o que é ele? Ele é exatamente a variação do momento linear QB menos QA. E a resposta para aquilo que ele pediu, o impulso recebido pela partícula entre as posições A e B. Então agora com esse teorema do impulso, vocês podem aí fazer todos os exercícios da página 364 do livro texto. Não esqueça de começar fazendo os exercícios resolvidos, mas sem olhar, tentando resolver sem olhar a resolução, tá ok? Então, bom estudo para vocês. Mais uma vez, obrigado.